Emagrecimento, sobrepeso, obesidade, hipertensão e atividade física, o que um tem a ver com o outro? Se você é hipertenso e tem excesso de peso, você pode fazer atividade física? Quais são os riscos? Como o excesso de peso agrava esse quadro? Quem tem pressão 12/8 agora é hipertensa? O que mudou? O que fazer? Quer saber tudo isso? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Bia Prata e nesse canal eu te ensino a emagrecer 10 quilos ou mais com saúde e sem dores. No vídeo de hoje o assunto é hipertensão, excesso de peso e atividade física. Se você está com excesso de peso e ainda não está se movendo para mudar esse quadro, eu sinto em lhe informar, mas segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, entre 60% e 70% dos obesos têm hipertensão. Mas como a minha intenção é fazer com que você fique fora dessa estatística, eu vou ensinar de forma simples o que você precisa saber para ficar fora dessa. Para isso, eu preciso que você entenda alguns funcionamentos do seu corpo. Se apegue ao raciocínio, não se apegue a algumas palavras difíceis se eu disser. Para falar de hipertensão, eu preciso que você entenda o que é hipertensão. E para que você entenda o que é hipertensão, eu preciso que você entenda o que é pressão arterial. Então vamos lá, você tem o funcionamento do seu coração e da sua circulação sanguínea, tá? Então imagine o seu coração batendo. O seu coração é uma bomba que bombeia sangue para o seu corpo e para o pulmão. Para o pulmão, para ele limpar esse sangue que veio do corpo sujo de gás carbônico, rico em gás carbônico, e o pulmão filtra este sangue e devolve ele para o coração limpo, rico em oxigênio. E esse sangue rico em oxigênio vai para o corpo, levando oxigênio e nutrientes. E as suas artérias são como mangueiras que levam esse sangue para o corpo, para os órgãos. E o sangue passando nessa artéria, ele gera uma pressão na parede dessa artéria. E essa pressão gerada nessa parede é a pressão arterial. E aí você tem dois momentos para fazer a medição dessa pressão. O primeiro momento é quando o coração faz a força de ejeção desse sangue, que ele ejeta esse sangue, quando ele contrai e faz com que o sangue vai para as suas artérias. Esse é o momento de maior força que o sangue faz na artéria, é o momento de máxima pressão, é o momento da sístole, que é essa contração do coração. E este número que é medido é a máxima da sua pressão. Se você tem, por exemplo, uma pressão 12/8, é o número 12, que na verdade é 120/80, mas na linguagem popular a gente fala 12/8. Então é o número 12 nessa pressão máxima quando o coração ejeta esse sangue. E o segundo momento da medição dessa pressão é quando o coração está relaxando, fazendo o que a gente chama de diástole. Nesse momento o coração está enchendo de sangue e essa pressão na artéria ela é menor. Ela é a mínima pressão feita por esse sangue nessa artéria. E é o segundo momento de medição, que é a pressão diastólica, é o número menor. No caso da pressão 12/8, é o número 8. Com esses dois valores você tem a pressão arterial, por exemplo, 12/8. 12, pressão máxima ou sistólica, 8, pressão mínima ou diastólica. E quando essa pressão aumenta consistentemente, persistentemente, acima dos limites normais, e eu vou falar sobre esses limites normais e dos novos limites, você tem uma hipertensão arterial. E por que isso é ruim? Por que essa pressão alta é ruim? Eu vou explicar, mas antes eu quero falar para você que exercício físico e emagrecimento não é só estética, é saúde. E não tem problema nenhum ser por estética, mas não é só questão de estética, inclusive o emagrecimento é saúde. Eu vou falar especificamente sobre atividade física para quem é hipertenso, sobre atividade física para emagrecer e evitar esses quadros de risco cardiovascular. Só estou adiantando que isso é uma questão de saúde. Inclusive é recomendação para reduzir esses riscos. Não só de prevenção, mas de tratamento também. E para você não ter desculpas, todas as terças e quintas eu dou treinamento físico aqui na internet, aqui no YouTube, online e gratuito. Então você não tem mais desculpa, é às 5h55 da manhã, todas as terças e quintas, e essa aula ainda fica gravada por uma semana. E você pode fazer outro dia ou repetir caso perca esse horário de 5h55 da manhã. Mas voltando, por que essa pressão aumentada, essa hipertensão é ruim? Porque quando o sangue vai passando com muita pressão nessas artérias, ele pode ir danificando a parede dessas artérias. E não somente a parede das artérias, mas também como os órgãos que ele vai passando, principalmente alguns órgãos específicos, como coração, cérebro, rim
e retina ocular. E esses danos que vai gerando nessa artéria pode levar ao rompimento ou ao entupimento dessas artérias. E o que o excesso de peso tem a ver com isso? Quanto maior o excesso de gordura corporal, maior o risco de doenças cardiovasculares. O que isso significa? Significa que quanto maior o risco cardiovascular, maior a chance de você desenvolver problemas no seu coração e nos seus vasos sanguíneos. E não é só a hipertensão, que não seria pouco, mas é qualquer problema cardiovascular. E por que o excesso de peso aumenta esse risco cardiovascular? Por alguns motivos, porque você tende a aumentar o seu colesterol e o seu triglicérides, e isso pode levar a um entupimento das suas artérias e levar a um AVC ou a um infarto. Também porque o excesso de peso faz com que suas artérias se contraem mais, e isso aumenta a pressão arterial, que pode levar à hipertensão e até outros danos também. Além de que quanto maior o seu peso, maior a carga para o seu coração, maior vai ser a sua área, maior vai ser o seu volume, ou seja, mais sangue o seu sangue precisa ejetar para que esses nutrientes cheguem nos seus órgãos e em todas as partes do seu corpo. Então o seu coração está tendo uma sobrecarga. O seu coração é um músculo que contrai constantemente, ininterruptamente. Então isso acaba sendo uma sobrecarga muito alta persistentemente no seu coração. Você está estressando este músculo cardíaco. E se você está com sobrepeso e ainda é hipertensa, você tem 2 fatores de risco de doenças cardiovasculares. Bia, e essa história que agora a pressão 12/8 já é hipertensão? É isso mesmo? Por que mudou? A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou este ano, há algumas semanas, uma nova diretriz de hipertensão arterial. Se você quiser, você pode ler esse artigo na íntegra. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você, é só clicar e acessar. E o que essa diretriz traz? Eu vou falar primeiro o porquê dessa mudança. Essas mudanças que trazem mais rigidez no tratamento e na classificação de pressão arterial, elas vêm para reduzir os riscos cardiovasculares. Não é invenção de moda. Com estudo e evidências científicas, os especialistas mensuraram que o risco de infarto, de doenças renais e AVC começaram a aumentar com níveis de pressão mais baixos do que anteriormente, do que antes dessas pesquisas. É uma atualização da nova realidade populacional. E um dado só de curiosidade para você: 75% dos pacientes com hipertensão é tratado pelo SUS. Então vamos lá, veja esse quadro. A pressão arterial persistentemente medindo 14/9 é considerado hipertensão. Por que eu disse persistentemente? Porque o diagnóstico de hipertensão não é dado com apenas uma medição. Existem critérios a serem seguidos. E o diagnóstico tem que ser feito por um médico. Mas nada impede, inclusive é recomendado que você faça essa medição em casa. Porque a hipertensão, na maioria dos casos, ela é silenciosa, ela não dá sinais, ela não tem sintomas, na maioria dos casos. E no final desse vídeo eu vou te mostrar, eu vou te demonstrar como que faz uma medição da pressão arterial de maneira correta. Então, se você mediu várias vezes a sua pressão e essa pressão deu elevada, você deve procurar um médico. Repetindo, a pressão arterial persistentemente medindo 14/9 ou acima disso é hipertensão arterial. A pressão arterial menor do que 12/8, e isso não inclui o 12/8, é menos do que isso, ela é considerada normal. Considerando que 12/8 é 120/80, falando da maneira correta, você tendo a pressão até, inclusive, 119/79, ela é normal. A partir de 120/80, que é 12/8, até 139/89, você tem uma pré-hipertensão. E isso é novidade. E o que quer dizer isso? O que é uma pré-hipertensão? É um sinal de alerta. Alerta para quê? Alerta para que, se você não se cuidar, se você não cuidar do seu peso, se você não cuidar da atividade física, da sua alimentação e de outros fatores que interferem nisso, você tem grandes chances de virar hipertenso e de aumentar os seus riscos cardiovasculares. E é exatamente aqui que eu entro, para quem já é hipertensa e quer reduzir os riscos cardiovasculares, para quem não é hipertensa e não quer entrar nesse quadro, e para quem tem excesso de peso e quer também mudar esse quadro e não entrar com maiores riscos cardiovasculares. Porque sedentarismo, picos de insulina, uma alimentação ruim, um sono ruim, excesso de peso, estresse, fumar, beber, tudo isso aumentam os riscos cardiovasculares. E quando eu trago esse assunto para vocês, eu sei que vocês acreditam nisso, mas muitas veem como algo distante, como uma mudança que tem que ser feita no futuro. E muitas vezes essa mudança precisa ser urgente. E eu sei que você quer ser mais saudável, que você quer ter uma qualidade de vida melhor. E essa mudança tem que ser de 100%, tudo de uma vez. Em alguns casos,
porque já está muito urgente, a mudança vai ter que ser radical. Mas na maioria dos casos não precisa ser radical, é o que eu recomendo. Para quê? Para que você sustente os comportamentos. Mudar tudo de uma vez é insustentável. Provavelmente você vai desistir, vai achar que não dá conta. E um estudo mostrou que a redução de apenas 1 quilo foi capaz de reduzir a pressão arterial em 1 milímetro de Hg, que é a medida da pressão arterial. E isso reduziu cerca de 15% da mortalidade. Gente, 1 quilo a menos. Imagina de 1 em 1, onde que você não chega? E tem mais, outro estudo mostrou que apenas de aumentar as atividades diárias, e eu não estou falando de exercício físico programado não, eu estou falando de qualquer atividade que te tira do repouso, sair do sofá, atividades de locomoção, de subir a escada ao invés de subir de elevador, de arrumar casa, qualquer atividade que te tira do repouso. Este estudo mostrou que só de aumentar essas atividades diárias foi reduzido cerca de 1 a 5 milímetros de Hg na pressão arterial. E essas são mudanças gradativas. Só de aumentar as atividades diárias e perder 1 quilo, você já faz uma diferença muito grande na sua saúde. E quando eu digo gradativa, eu estou dizendo que você vai fazer uma pequena mudança na sua rotina, vai sustentar essa mudança e depois vai acrescentar mais uma mudança. Ou seja, essas mudanças são contínuas e progressivas. Primeiro você começa, depois você continua e depois você melhora. E assim sucessivamente. Isso é muito mais eficaz. E quais mudanças na sua rotina são necessárias para você reduzir esses riscos cardiovasculares? Uma alimentação saudável, diminuir o estresse, melhorar a qualidade e a quantidade de sono, estar num peso adequado, parar ou diminuir qualquer tipo de cigarro, inclusive os eletrônicos, ter conexões sociais, cultivar o bem-estar espiritual, independente de crença, fazer mais atividades diárias e fazer a prática de exercício físico regularmente. E agora eu vou falar para vocês especificamente das atividades diárias e dos exercícios físicos para reduzir esses riscos cardiovasculares. Como eu disse, todas as atividades diárias são aquelas que te tiram do repouso, que você não fica sentada, nem deitada e nem parada em pé. Você se movimenta. Qualquer movimento que sai desse repouso são atividades diárias. E normalmente são atividades de leves a moderadas, então não tem contraindicação. E o recomendado é que a cada 30 minutos você se levante e faça movimentos por aproximadamente 5 minutos. Mas como eu sei que para a maioria das pessoas isso é um passo muito grande, eu recomendo que você coloque um despertador de hora em hora para te lembrar de fazer alguns movimentos, não necessariamente cronometrado por 5 minutos, mas com o tempo você vai aumentando esse tempo. E quais movimentos você pode fazer nesse intervalo de hora em hora? Você pode fazer alguns alongamentos, você pode fazer uma panturrilha, que é subir e descer na ponta do pé, uma série de panturrilha de 10, 15, 20 repetições. Você pode subir e descer um lance de escada. Se você estiver em casa, você pode fazer alguma coisa da casa, arrumar a casa, por exemplo. E eu sei que algumas de vocês vão falar assim, Bia, mas se eu parar de hora em hora, isso vai atrapalhar o meu trabalho. Mas eu te digo, faça a experiência e mensure se o seu trabalho vai ficar mais produtivo. A chance é que você aumente a produtividade. E exercício físico mais intenso, academia, uma caminhada, uma corrida, é perigoso? O que pode e o que não pode fazer? Então vamos lá, eu vou te explicar como seu corpo funciona no exercício físico em relação ao cardiovascular, ok? De forma simples. Vocês viram como é o funcionamento da pressão arterial, certo? Essa pressão na artéria, ela é um produto de 3 fatores. O primeiro fator é a sua frequência cardíaca. O que é isso? É a quantidade de vezes que o seu coração bate por minuto. Você tem uma frequência cardíaca. O segundo fator é o volume de ejeção do seu coração. O que é isso? É a quantidade de sangue que o coração consegue ejetar nas suas artérias em um batimento. E o terceiro fator é a resistência vascular periférica total. O que é isso? É a sua artéria, ela tem um poder, um potencial elástico, ela estende e ela contrai. E isso gera uma resistência maior ou menor na artéria. E isso também tem efeito na pressão arterial, aumenta ou diminui a pressão. Isso quer dizer que se você aumenta um desses 3 fatores sem diminuir os outros 2, você tem um aumento da pressão arterial. Então, por exemplo, se você tem um aumento da sua frequência cardíaca e os outros 2 fatores não se alteram, você tem um aumento da pressão arterial. E assim acontece com os outros também. E por que eu estou explicando isso? Porque na atividade física você tem necessariamente um aumento da frequência cardíaca e do volume de ejeção.
E por que isso acontece? Porque você está necessitando de mais oxigênio e mais nutrientes nos músculos que estão sendo trabalhados. Então, seu coração tem uma demanda maior de levar oxigênio e nutrientes para esses músculos. E assim ele faz. Só que você também tem uma dilatação nos vasos perto da musculatura que está sendo trabalhada. Isso se chama uma vasodilatação periférica, também para chegar mais nutrientes e mais oxigênio nessas musculaturas sendo trabalhadas. E essa vasodilatação reduz a resistência vascular periférica, lembra? O potencial elástico das artérias, que é essa resistência total das artérias, ele vai diminuir. E essa resistência das artérias, ela vai ter mais influência na medida da pressão diastólica, no número mais baixo. Então, qual que é o comportamento fisiológico, o comportamento esperado, o comportamento normal do seu corpo de uma pessoa saudável na atividade física? A sua pressão máxima, a sistólica, ela tende a aumentar, e a sua pressão mínima, a diastólica, ela tende a se manter ou até mesmo reduzir um pouquinho. Por exemplo, a Maria em repouso, ela tem uma pressão de 11/7. Durante a prática da sua natação, a pressão dela foi a 16/6. Está tudo certo. É uma pressão esperada, é uma pressão fisiológica durante a prática de atividades, principalmente as atividades aeróbicas. Mas é justamente por esse motivo que se deve tomar cuidados específicos com a prática de atividade física para quem está com a pressão alterada. E é para fazer atividade física, é para fazer exercício físico. Não é para sair igual doida querendo gastar tudo num dia só, mas é para ter a regularidade da prática da atividade física. Quando que não posso fazer exercício físico? Quando sua pressão estiver maior do que 16/10, quando sua pressão estiver dando consistentemente 14/9 ou mais do que isso e você ainda não procurou um médico para ter um diagnóstico, se você tem 3 ou mais fatores de riscos cardiovasculares e ainda não procurou um médico, você deve procurar um médico antes de iniciar, mas só nesse caso que você precisa do médico para autorizar a prática de exercício físico. E se você tem dúvidas sobre algum desses fatores, é mais prudente você ir ao médico antes de iniciar uma prática de atividade física. E como deve ser feito esse exercício físico? Exercício aeróbico é obrigatório. Por quê? Porque o exercício aeróbico ele tem um efeito mais eficaz na redução da pressão arterial. Ele tem um efeito pós-exercício que dura 24 horas, que faz a sua pressão reduzir. Ou seja, fazer exercícios todos os dias, exercícios aeróbicos todos os dias, seria o mais eficaz. Bia, você está dizendo que eu preciso correr todos os dias? Não, eu estou dizendo que tem melhores efeitos se o exercício aeróbico for feito todos os dias. Mas não precisa ser corrida, pode ser inclusive uma caminhada. Dependendo da pessoa, será até mais recomendado que seja uma caminhada. Pode ser subir e descer escadas, pode ser bicicleta, pode ser natação, pode ser o treino das afinadas, qualquer atividade física que tenha estímulo cardiovascular, que tenha um estímulo aeróbico. Treino resistido, que é musculação, treino de força, calistenia, qualquer modalidade parecida, tem efeitos positivos também na pressão arterial. Não tanto quanto atividade aeróbica, mas tem efeitos também muito positivos para a redução desses riscos cardiovasculares, além de condicionar os músculos e as articulações para as práticas de exercícios aeróbicos. E como é que é a questão da intensidade? Pode ser qualquer intensidade esse exercício físico? Se você não tem hipertensão ou se a sua pressão já foi regularizada com medicação e ela dá abaixo de 12/8 e não 12/8 abaixo disso, você não tem limitações de intensidade para a prática dessa atividade física. É claro que se você for sedentário, você vai começar de forma gradativa e ir subindo essa intensidade progressivamente. A intensidade para quem tem pré-hipertensão ou faz uso de medicamento e a pressão não abaixa de 12/8, ela fica ali entre 12/8 e 14/9, o exercício físico tem que ser de intensidade leve a moderada. Isso quer dizer até 60% do seu máximo, que tem uma correlação direta com a sua percepção de esforço. Como assim? Uma nota de 1 a 10, você teria uma nota 6 para 60% aproximadamente, uma nota da sua percepção do esforço que você está fazendo ali. Uma nota 6 é igual a 60% do seu máximo. Isso quer dizer ligeiramente cansado, começando a ficar ofegante. No caso do treino das afinadas, você pode fazer, só mantenha o nível 1, por exemplo. Considerando tudo isso que eu disse, como eu passaria um treino para a pessoa que é hipertensa, para a pessoa que está com excesso de peso, ou ainda para quem é sedentário, e até mesmo com a pré-hipertensão. E é claro que aqui eu vou falar de uma forma generalizada. Eu não vou considerar fatores individuais, que certamente eu levaria em consideração se eu fosse fazer uma prescrição personalizada para essa pessoa. Inclusive, se você quer ser minha aluna, ter essa prescrição individualizada, é só entrar em contato com a minha equipe. Tem contato aqui na descrição. Bom, o fato da pessoa ser sedentária
o dela ter essas questões, é muito importante eu levar em consideração a frequência semanal. Se eu coloco exercício físico todo dia, a chance de continuar é pequena. E eu quero que você continue e progrida. Continue e progrida. Então eu recomendo para começar fazer 2 vezes de treino resistido, que é musculação, calistenia, pilates, treino das afinadas e qualquer outro tipo de treinamento que vai trabalhar a sua musculatura. Mais 2 vezes de treino aeróbico em dias separados e alternados. Por exemplo, segunda e sexta, uma caminhada, um treino aeróbico, e terça e quinta, o treino das afinadas, que tem o treino muscular e tem também o cardiovascular. Seria uma opção muito boa. E isso é uma prescrição que eu faria para começar. Por quê? Porque não está naqueles 150 minutos de aeróbico semanais que é recomendado. 150 no mínimo. Mas a gente não precisa começar com o perfeito. A gente chega nesse perfeito e depois ainda melhora. E você vai ficar nessa intensidade, nessa frequência, por 2 a 3 semanas. E depois vai acrescentar, e depois vai acrescentar, e assim por diante, para você ir adaptando e ter possibilidades de progressão. Porque, como eu disse, primeiro você continua, depois você melhora. Primeiro você continua e depois você melhora. É continuar e progredir e assim sucessivamente. E agora, como prometido, eu vou demonstrar como é que faz a medição da pressão arterial em casa corretamente. Bom, o ideal é que você tenha um ambiente confortável e agradável, uma temperatura agradável, com silêncio, sem perturbações. O ideal é que você não tenha ingerido nada por 30 minutos, ou até mesmo sem fumar por 30 minutos. E 90 minutos sem ter praticado atividade física. Não quer dizer que você não possa medir logo após a atividade física, mas você tem que saber que isso pode ter alguma alteração, tanto para mais quanto para menos. Então você deve estar sentada com as costas encostadas na cadeira, com o braço, com a palma da mão virada para cima e mais ou menos o seu antebraço na altura do seu coração, as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. Se a pressão der alterada e você for medir novamente, é importante dar 1 minuto de intervalo entre uma medição e outra, e em qualquer situação é mais fidedigno você medir 3 vezes com esse intervalo de 1 minuto. Você pode medir com o aparelho que você tenha aí na sua casa. Pode ser o de punho e pode ser esse com o manguito, com essa mangueirinha que vai aqui no braço, depois do cotovelo. Se você não tem, eu tenho que comprar, é importante toda a casa ter pelo menos um aparelho de pressão. Como eu disse, a hipertensão ela é silenciosa, ela não traz sintomas, ela não dá sinais na maioria das vezes. Então, de tempos em tempos é importante aferir a pressão arterial. Você encontra esses aparelhos em lojas de materiais de saúde, mas você também encontra na farmácia do lado da sua casa. E se você quiser comprar na internet, tem um link aqui na descrição desse vídeo também. Sentada, costas apoiadas, palma da mão para cima, com o antebraço na altura do coração. Normalmente esses aparelhos você vai apertar o botão para iniciar e ele vai te dar a pressão. Então, iniciando, você apertou o botão, ele vai iniciar, ele vai fazer uma pressão ou no seu punho, se for de punho, ou aqui. Ele vai apertar e quando ele vai desapertando, ele vai te dar essa pressão arterial. Tanto faz se for no braço direito ou no braço esquerdo. Mas se você for medir mais de uma vez, meça no mesmo braço, que pode sim dar uma pequena diferença entre um braço e outro. 115 por 72, isso significa 11,5 por 7,2. Mas o correto é falar 115 por 72. Mas não precisa falar corretamente, pode falar na linguagem popular. Provavelmente não está certíssimo porque eu estava falando. Eu vou ter que esperar no mínimo 1 minuto para poder aferir novamente. Agora, se você tem em casa alguém que faça a medição com o estetoscópio e o manguito sem ser digital, também é uma excelente opção. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e eu te vejo no próximo vídeo.